Shalom, shalom, bom dia mulheres sábias, bom dia mulheres posicionadas, bom dia mulheres de Deus, que o Espírito Santo do Eterno esteja aí na sua vida, atuando através de você e que o Senhor ele venha te renovar em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar no Senhor. Glória a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia que nós temos a oportunidade de estarmos aqui vivas. Aleluia, estamos vivas falando do reino de Deus e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui já avançando, já temos mais de 120 lives, já me perdi aqui nas contas. Mas glória a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e nós vamos perseverar em nome de Jesus. Você foi escolhida, você foi chamada, separada exclusivamente para um trabalho, para um serviço específico. Então você precisa se posicionar em nome do Senhor Jesus. O seu maior chamado é de adoradora. Você é uma adoradora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar essa live ao Senhor, declarando o governo do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta hora nós te rendemos graças, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu favor, por tua misericórdia, por tua benevolência. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedoras e nós estamos aqui declarando, Senhor, essa verdade. Porque nós somos chamadas, Senhor, para o serviço. Somos chamadas para te adorar, Senhor. A tua palavra diz que é chegada a hora, está se levantando, Senhor, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é debaixo desta verdade, desse favor que nós nos colocamos hoje, Senhor. Que o Senhor venha encontrar em nós um coração adorador. Que o Senhor venha nos renovar as forças, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos capacitar em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai amado, a Ti, consagrando esta live, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada uma dessas mulheres que está chegando, Senhor. Aquelas que já entraram, meu Senhor. Eu oro para que a Tua bênção, a Tua misericórdia alcance todas as famílias, em nome de Jesus. E que essas mulheres se levantem com autoridade celestial, Pai. Declarando, Senhor, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala conosco, nos conduza, Senhor. Ó Deus, revela, Senhor, os teus segredos aos nossos corações, porque somente com a revelação genuína da tua palavra nós conseguiremos ter discernimento daquilo que nós precisamos fazer. Eu oro e intercedo nesta hora, pedindo que o Senhor libere os teus anjos, meu Senhor. Que os teus anjos venham guerrear em nosso favor, Senhor. Colocamos nesta hora pela fé a armadura completa em nome do Senhor Jesus. Declarando que Tu estás conosco, nenhum mal nos sucede, praga nenhuma chega na nossa tenda, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nós nos colocamos perante o Teu altar, Senhor. Deus, usa-nos como instrumentos nas Tuas santas mãos, Senhor. Revela para nós as áreas que estão escondidas, revela para nós os dons ainda não explorados. Meu Deus, abre o nosso discernimento espiritual, Senhor. Traz clareza de visão, traz clareza de propósito, Senhor. Alinha, Senhor, a nossa missão ao centro da Tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, purifica, Senhor, os nossos corações e nos perdoa, Senhor, de todo o pecado cometido contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai amado, declarando o Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre esta live, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor continue a nos abençoar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Olha só, Maria Pedrita, Mames, seja muito bem-vinda, Mames, a bênção. Shalom, shalom, Érica, mulher herdeira do céu. Glória a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor abençoe você que está vendo a gravação dessa live. Que o Eterno complete a obra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa live hoje é a cura do serviço por comparação. Quantas vezes nós entramos em crises por causa de comparação? Comparação é um diabo, é um demônio, que é terrível, né? E acaba trazendo muitas coisas desagradáveis. Mas hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso aqui, e aí nós vamos avançar em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui para você
os versículos de Gálatas, capítulo 6, versículos 4 e 5, que são esses versículos que contextualizam a nossa live hoje. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, a NVI. Fala assim, ó: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, ou seja, cada um deverá levar o próprio peso do seu chamado. Cada um vai dar conta daquilo pelo qual ele foi chamado. Então não faz sentido, já que a palavra de Deus já vem quebrar com todo o pensamento errado, não faz sentido nós ficarmos perdendo tempo olhando para aquilo que o outro está fazendo, quando na verdade nós seremos julgados pelas nossas ações. E essas ações, elas serão as respostas da compreensão, do posicionamento nosso em relação ao nosso chamado. Se o Senhor nos chama para algo, e aí a gente vai ficar querendo fazer a ação, a atividade, o serviço da outra pessoa, acaba que a gente, na hora de prestar conta para Deus, nós vamos ter 0 ações relacionado aí ao que o Senhor nos chamou. E aí você pode até dizer, mas eu fiz isso e aquilo outro, estou aqui com a mão cheia. Mas Deus está dizendo, não foi para isso que eu te chamei. O chamado que eu tenho para você não era ali. Então você foi se comparar, achou que a grama da vizinha era mais verde e foi querer lá olhar para a grama da vizinha, e aí agora ficou de mãos vazias. Que coisa triste quando estamos de mão vazia. Ontem nós ministramos sobre a parábola do servo infiel e nós vemos o quanto ele acabou ficando de mãos vazias, literalmente. O servo que recebeu 1 talento, ele não multiplicou por medo, ele colocou, escondeu, enterrou, e o decreto foi o quê? Tire da mão dele esse único talento e entregue a quem tem mais. Entregue esse talento que ele não desenvolveu, àquele que desenvolveu mais, porque com certeza esse que desenvolveu mais vai pegar esse único talento e vai desenvolver muito mais. Então, cada um vai ser honrado de acordo com os seus esforços. Quanto mais você se entrega, quanto mais você multiplica o seu serviço no reino, quanto mais você frutifica, a multiplicação vem de frutificar. Não é para você multiplicar o serviço no contexto de trabalhar mais, não. É você fazer o seu serviço dar frutos, porque multiplicação é isso, é frutificar, não é isso? Então hoje o Senhor, Ele quer trazer cura para nós em relação à raiz da comparação. E essa raiz muitas vezes ela vem crescendo ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, e isso acontece muito dentro das casas. Essa raiz da comparação, ela já começa a ser plantada na nossa infância, quando papai e mamãe começam a comparar um filho com o outro, quando começa a comparar um irmão com o outro, que começa a dizer, olha, por que você não faz isso? O fulano faz e você não faz, seja igual a fulano, e começa a comparar, professor começa a comparar os colegas na sala, na classe, um aluno com o outro, aí começa a ter comparação. Então, quem está nesse nível de comparação nunca está satisfeito. Então, uma pessoa que ela vive debaixo dessa maldição, ela nunca vai ser plena. Por quê? Porque sempre ela vai atingir o patamar, só que ela vai chegar num nível maior de comparação e sempre vai entrar nesse ciclo. E aí vai continuar naquela roda que eu sempre estou falando aqui. A comparação, ela é uma brecha espiritual. É uma das estratégias que o inimigo usa para entrar, para matar, roubar e destruir. Então, é uma brecha que tem roubado, inclusive, a alegria do nosso chamado. Porque você recebe um chamado e aí você fica olhando para o chamado da outra, fica olhando para o chamado do outro. E outra, às vezes, entra nesse ciclo de comparação marido e mulher. O marido tem chamado para uma coisa, a mulher tem um chamado para outra. Lógico que os chamados de marido e mulher eles vão se complementar,
né? Aqui eu estou falando de chamado ministerial, além, né, dessa questão familiar, porque a questão familiar é que tem que estar linkado mesmo. Às vezes questão profissional, principalmente também, é onde tem muitos choques entre os casais, porque muitas vezes o marido fica se comparando com a mulher se compara com o marido, e aí a mulher fica se achando inferior, e o marido fica se sentindo um Zé Ninguém, porque a mulher ganha mais, porque a mulher tem uma profissão assim, assada e tal e tal. Então já são coisas aí que antes de casar, na verdade, a gente já tem que colocar os pinguinhos ali no i, né? Mas infelizmente às vezes a gente não tem essa maturidade. Porque é lógico, a Bíblia fala sobre jugo desigual. O jugo desigual, lógico que a palavra de Deus, ela enfatiza que é essa coisa de luz e trevas, mas a gente pode trazer para esse contexto também. Porque aonde tem trevas é porque perdeu a luz. Quando Lúcifer, ele é expulso da presença do Senhor, ele perde a sua luz. Ele é um anjo de luz, por isso que ele acaba sendo aqui a representação das trevas, que é a noite, né? Como fala lá no livro de Gênesis, essa representação aí da separação do dia e da noite, exatamente no momento ali em que Lúcifer, ele é expulso por conta, né, das iniquidades, né? Olha só isso aí. Mas vamos entrar para o lado de cá. Jugo desigual, muitas vezes, na área profissional. Então, se você namora com um rapaz, ou você namorou com um rapaz que você viu na época que você tinha uma tendência, você era mais desenvolvida com ele profissionalmente, você ganhava mais e tal, então você não vê o movimento dele de crescimento, por vigilância, o correto não seria nem você entrar nesse relacionamento, porque se ele não mudar o comportamento, se ele não tiver se ele já não estiver trilhando o caminho do crescimento, vai dar ruim uma hora ou outra. Então, entra em umas crises porque chega no estágio, né, que é a época do namoro, acaba não observando para essas coisinhas aqui e depois pode até gerar um divórcio, porque já começou errado. Então, pessoas de jugo desigual não tem como se completar. Então, se você está em um relacionamento, que você está começando esse relacionamento, e aí você vê que você gosta de uma coisa, a pessoa gosta de outra, e é um motivo que não dá para conciliar, porque as pessoas são diferentes, lógico. Mas se não dá para conciliar, ora ao Senhor e sai desse relacionamento. Porém, né, tô falando aqui para mulheres solteiras, tá? Não tô falando para mulheres casadas, não. As mulheres casadas agora vai ter que investir um pouco mais de energia, de tempo, de conhecimento, de oração, de jejum, para poder corrigir. O máximo aí do que você pode fazer é isso. Então, a comparação, ela vem como uma brecha espiritual e ela rouba a alegria do nosso chamado. Ela rouba o prazer. Ela rouba a leveza do servir. Porque quem disse que servir tem que ser pesado? A gente associa a palavra serviço a coisa, né, pesada, porque serviço traz aí a ideia de servo. Servo a gente associa a escravo. Então, uma coisa que paira sobre a história do Brasil é essa questão da escravidão. A escravidão está associada a sofrimento, a dores, né? a tempos precários, tempos escassos. Então a gente acaba associando uma coisa e outra, e a gente tem que entender a leveza do servir, porque o Senhor veio para dizer assim: olha, eu tiro de você esse jugo, eu tiro o peso da palavra servir. O servir aqui agora vai ser aquele contexto de você se fazer menor do que o outro, para você oferecer o que você tem de melhor. E aí você vê um Deus que se despiu de toda a sua glória, tirou da sua roupa de majestade para vir à terra por opção própria, por livre e espontânea vontade, porque ele não veio obrigado, e ele mesmo se candidatou para morrer. Ele disse: eu vou, eis-me aqui, eu vou, me envia, eu vou. O Pai clama: a quem é que eu vou enviar? Jesus diz: eu vou. E ele simplesmente veio e se despiu da sua glória. Para quê? Para servir, para depois estar lá lavando os pés do discípulo, servindo. Ele estava servindo. Então, o sentido do servir aqui é você se fazer menor, sem arrogância e também sem entrar nesse processo de vitimização, de autocomiseração. É você servir
com leveza, mostrando que maior é aquele que serve. Então, o Senhor, Ele nos trouxe esse exemplo. Então, a comparação, inclusive, ela tem contaminado relacionamentos em todas as esferas. Relacionamentos ministeriais, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. Gente, por causa de comparação, a gente toma certas atitudes que vão reverberar com consequências ao longo da vida. E nós temos que ter a cabeça no lugar. Discernimento, esse é o tempo que o Senhor está nos trazendo clareza. E eu estou falando sempre sobre isso aqui, porque o mês de Iyar, que é o mês que nós estamos aqui biblicamente falando, é esse mês de luz, de clareza, de discernimento, de abertura de visão. Então, o crente precisa ter discernimento, inclusive é um dos maiores dons aí que todo crente precisa e deve ter. É o dom de discernimento, para discernir o que é luz, o que é trevas, os espíritos de onde vêm, espíritos malignos, o espírito que vem de Deus, os espíritos que foram mandados por Deus, espírito de sabedoria, de conhecimento, de paz e tal, e vários outros espíritos aí que vêm da parte de Deus. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele quer alinhar a nossa identidade com o céu, e não é comparando você com ninguém. O máximo que você vai ver na Bíblia é Deus dizendo assim: olha, se inspire em fulano. Se inspire. Se inspirar é diferente de se comparar. Completamente diferente. E Deus, nesse tempo, Ele quer nos trazer libertação. A sua palavra vem até o seu coração hoje para que você seja liberta de todo tipo de comparação, para que você possa servir com liberdade, com alegria e com plenitude. Talvez você possa dizer assim: mas eu não me comparo com ninguém. Gente, é tão doloroso para quem se compara, como também para quem é comparado. Quando a pessoa sabe que ela está sendo colocada ali em um patamar, em um lugar onde ela está sendo exposta, para comparar ela com os outros, gente, é difícil, é delicado, porque muitas vezes aquilo vai trazer constrangimentos desnecessários, exposições desnecessárias. E o inimigo, ele vai sempre usar as suas estratégias para estar bloqueando nas mínimas coisas o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós temos que ter esse discernimento, inclusive com os nossos filhos. A gente tem esse hábito, né? Mãe tem esse hábito de conversando e mostrando os pontos positivos, os pontos de melhoria um dos outros filhos e tal, e muitas vezes acaba jogando isso na cara dos filhos, ou então conversando com outros adultos e a criança está ali por perto e tal. Geralmente a criança não gosta de passar por isso, mas muitos não se expõem, porque cada uma tem o seu perfil, cada uma vai se manifestar o que está sentindo, né? Vai manifestar o que está sentindo de um jeito, mas isso não é saudável, isso não é bom e não é sábio. Então vamos refletir sobre isso aí e evitar. Nós temos que entender que cada um dos nossos filhos, eles têm um temperamento diferente, por causa de quê? Do princípio da individualidade. São 7 princípios, pelo menos, que regem aí, que devem reger a vida cristã. São 7 princípios bíblicos. Tem muitos outros, lógico, mas o que a gente mais apura aqui para trazer para o contexto educacional, principalmente, né, tem escolas que trabalham com base em princípios bíblicos. Então isso aqui é maravilhoso. Uma escola que tem essa visão, uma direção, um gestor que tem essa visão de trabalhar sua linhagem pedagógica, trazendo para os princípios bíblicos. Gente, isso aqui é extremamente libertador. E eu quero trazer para você um desses princípios, que é o princípio da individualidade. É o quê? Deus nos respeitando como indivíduos. Individualidade vem de indivíduo. Vem do princípio de que eu sou única. Não tem ninguém na face da terra, ninguém. Não tem ninguém com a minha impressão digital. Eu sou única. O meu DNA é único. Então, por que a gente vai ficar se comparando se Deus, ele nos fez únicas? E aí a gente acaba entrando em uma carga, carregando uma carga pesada que não é nossa. Mas aqui nitidamente o Senhor falou para nós, nesses versículos que nós lemos de Gálatas 6, o 4 e o 5, falando que cada um carregue a sua própria carga.
E vai chegar o tempo em que o Senhor, ele vai pedir prestação de conta das suas próprias ações. Sabe como é que o Senhor pede essa prestação de contas? Quando aquilo que você plantou é a hora de ser colhido. As suas ações é aquilo que você vai colher. O seu plantio são as suas obras, aquilo que você faz. E o resultado, os frutos, você vai ver de acordo com esse plantio. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de individualidade, ele é um Deus de propósito. Ele não faz cópias, isso aí é muito claro. Isso quer dizer o quê? Que cada mulher, ela tem um desígnio único, ela tem um design único, ela tem um propósito único, ela foi chamada especificamente para algo que foi tratado, que foi forjado, que foi escrito, que foi desenhado exclusivamente para ela. Isso inclui dons únicos, um chamado específico. Mesmo que você vai encontrar outras pessoas aí com semelhanças, você vai ver isso muito acontecer. Não é muito incomum de eu estar passando na rua e alguém dizer: você é irmã de não sei quem? Você é parente de não sei quem? Você parece com não sei quem? Quando eu tô na rua, alguma coisa assim, que eu vejo uma pessoa desconhecida muito me olhando, eu já sei, deve estar me vendo parecida com alguém. Eu já tive situações das pessoas passarem na rua, falarem comigo, pensando que eu era outra pessoa. E ok, tem a semelhança, mas igual nunca. Você vai ver que os próprios gêmeos, mesmo sendo gêmeos descritos, né, como gêmeos idênticos, eles não são idênticos. Tem uma coisa que diferencia. Isso aí dava uma BO. Na escola, principalmente, eu acabava me pegando muito quando chegava esses alunos gêmeos idênticos, que a gente dizia assim: meu Deus, quem é quem? Aí era uma loucura, porque voz parecida, semelhança. Aí as mães colocam os penteados tudo igual, né? A roupinha já é farda, já é tudo igual. Meu Deus do céu, é uma confusão que eu fazia. Mas aí é onde está um dos maiores bloqueios de quem é gêmeos. Por quê? Porque está sempre sendo comparado com o outro. É como se ele não pudesse ter, um e o outro não pudesse ter a sua identidade própria. Porque está sempre tendo que compartilhar a sua identidade com os outros. Sempre tem alguém que está ali confundindo a identidade dele com a identidade do outro. E aqui já é um processo desafiador. Quem tem filhos gêmeos aí precisa tomar muito cuidado em relação a isso, principalmente se esses gêmeos, se eles são idênticos, né, na questão de características físicas e também independentemente de características físicas, porque as pessoas tendem a colocar um peso maior sobre os gêmeos. E aí ficam os comentários: olha, fulano é diferente de não sei quem, fulano é isso, fulano é aquilo. E aí a criança, se ela não sabe interpretar aquilo, ela vai dizer o quê? Ah, o meu irmão é melhor do que eu nisso. Então aqui o inimigo já aproveita para colocar uma sobrecarga na mente dessa criança de que ele não é amado por causa disso, ele não se sente amado. Então, minha mãe só ama meu irmão porque meu irmão faz isso e isso. E aí já vai entrando um outro conceito de que o amor, ele precisa ser comprado por serviço. E se nós fôssemos depender de fazer algo para o Senhor nos amar, estávamos fritas. Mas Deus, ele tem chamado específico para nós, ele nos conhece. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, independentemente de quem você seja, com quem você seja parecida, não importa, você já é conhecida. O seu DNA espiritual é conhecido no céu. Assim como uma mãe, ela tem capacidade de discernir entre os filhos gêmeos idênticos, Deus, ele também discerne e já escolheu você, conheceu você e capacitou você para um propósito específico. Você vai ver gêmeos aí que um tem um chamado nisso, o outro tem um chamado numa coisa completamente diferente. Então precisa trabalhar muito a identidade dos filhos, né? Independentemente de qualquer coisa, de ser gêmeos ou não. A criança, ela precisa muito de ser trabalhada. E muitas vezes, nós, na nossa infância, os nossos pais, pela época, pela falta de conhecimento, pela repetição da criação, aí entra em um processo em que compara a sua criação com a criação dos seus pais, né? A criação que tiveram dos seus pais, aí acaba reproduzindo aquele conceito e nisso vai
comparando o treinamento, né, a educação, a criação que teve dos pais, vai comparando com a sua para poder fazer igual. Só que não considera que a geração anterior cometeu erros. E aí tem que ter discernimento para não cometer. E muitas vezes esse pai, essa mãe, vem ferida de uma criação, até mesmo de comparação, mas sem perceber, acaba repetindo aquele ciclo, comparando os filhos. E talvez seja por isso que hoje você se sente assim, essa pessoa que não tem capacidade para as coisas, que você sente o desejo, que seu coração queima por algo, mas você não sabe se posicionar por causa de quê? De comparação. Então é preciso fazer o quê? Pegar, ó, dar uma rezinha, engata ré, volta um pouquinho lá, naquele passado, naquela história, naquela situação, e entende o processo, perdoa pai, perdoa mãe, perdoa professor, perdoa quem foi ali o pivô da comparação, perdoa aquela pessoa que te comparou, que se comparou com você, perdoa, libera todo mundo, porque você precisa avançar com a leveza. Você precisa cumprir o seu propósito. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 6, vai falar dos dons. Lá eu não vou trazer com muito detalhes essa questão dos dons aqui, mas eu quero trazer uma frase aqui, ó, que há diferentes dons, que foi tirada aqui desses versículos. Há diferentes dons, porém o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, ele é o mesmo, não é o Espírito da pessoa que eu tô falando do Espírito Santo. É o Espírito com E maiúsculo que está escrito assim. Então, o Espírito, ele é o mesmo, mas os dons são diferentes. Então, é ele que capacita, inclusive, ele concede os dons a cada um de acordo com o chamado específico, de acordo com a sua vontade plena, porque ele te deu uma grande missão. Acontece que a gente quer medir o tamanho da missão pelos status, pelos holofotes. Isso não quer dizer que quem está lá com o microfone na mão cantando, rodando o país e o mundo aí com o ministério, de sendo um cantor gospel, sendo um pregador, isso não significa dizer que os frutos dele diante de Deus vai ser maior do que aquele que foi chamado simplesmente para ficar na intercessão, que nem sequer o nome é lembrado. Não significa isso. Deus, ele não vai medir de acordo com a nossa ótica. Deus, ele não vai medir de acordo com a nossa percepção. Ele tem propósito para tudo e há diferentes dons para todas as pessoas, mas o Espírito é o mesmo. Aí você vai ver lá o Salmo da cura de Davi, né, da cura da sua identidade, da sua autoimagem, é o Salmo 139. Olha, Davi fala assim no verso 14, ó, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Davi finalmente entendeu, porque Davi foi um homem que passou por muitas crises de identidade. Primeiro que ele já vem de um sistema de bastardia. Então ele já vem com uma maldição. Os bastardos não tinham direito de entrarem no templo. Não tinham direito de participar da mesa, não tinham direito. Os bastardos, eles tinham que ficar, ó, eles eram isolados. Por quê? Porque já tinha uma maldição ali, ó, todo mundo olhava, ó, é fruto do pecado. Então, Davi, fruto do pecado. E aí ele fala o quê? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, olha só, vem de uma linhagem de prostituição, de adultério. E aí quando Davi entende isso, é quando sente verdadeiramente a cura, quando recebe a verdadeira cura na autoimagem. Davi olha para o Senhor e diz, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. E aí você vai ver em todos os versos, Davi, ele vai lá descrevendo, olha, como era que o Senhor via, Deus revelando para ele, dizendo, olha, eu vi você quando seus ossos estavam sendo formados, quando você entrou na barriga da sua mãe, toda a conjunção ali dos seus nervos, sua coluna vertebral. Imagina só, e Davi participando daquele processo, vendo aquilo ali e recebendo aquela verdade no seu coração. E aí Davi recebe essa cura dentro desse processo. Então muitas vezes a pessoa, ela vai precisar passar por esse sistema aí, para que ela não entre em sistemas de comparação. Quando eu falo do sistema que ela vai passar, é pelo processo, não é o sistema, é o processo da cura. Porque imagina só,
Como que seria Davi se ele não tivesse passado pelos processos, se ele não tivesse tido a capacidade de, na sensibilidade, ouvir o Senhor, e se Deus ele não tivesse dado uma clareza para Davi sobre o seu posicionamento, sobre o seu chamado. Davi, sendo ele rejeitado, Deus já mandou o profeta ir lá, consagrar ele a rei. Antes dele subir no trono, Davi veio subir no trono anos e anos depois. Não sei, foi 30 e poucos anos, chegou a ser 40, não me recordo bem aqui agora a idade certa, mas foi muito tempo depois. Então Davi, ele poderia já se enchar ali, se achar e começar a se comparar com o rei Saul. E olha qual foi o problema do rei Saul. O rei Saul, ele começou a ter atrito com Davi porque ele começou a se sentir ameaçado. Ele começou a se sentir enciumado. Ele começou a se comparar. É como se ele dissesse assim, mas Deus me escolheu. Ou seja, na verdade, Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelo povo. Aí já vem aqui, eu fui escolhido pelo povo. Davi foi escolhido por Deus. Então Deus está me rejeitando. Deus está me rejeitando por causa de quem? Por causa de Davi. Então o pensamento não era Deus me rejeitou por causa dos meus pecados, por causa das decisões erradas, por causa dos sacrifícios que eu levantei, os altares que eu levantei que não deveria ter levantado. Aí vai colocar para onde? O espírito da inveja entra em Saul. Aí Saul começa a entrar nesse processo de comparação e começa a perseguir Davi. E você vai ver Davi o tempo todo fugindo para se proteger, mas respeitando a autoridade de Saul. Então, independentemente de como fosse, aqui é outro princípio também, que é um princípio bíblico também que se engloba aí dentro dos princípios bíblicos que eu te falei, que geralmente as escolas de princípio de educação cristãs que trabalham dentro desse sistema usa também a autoridade. E hoje o que se perdeu foi isso aí. Se perdeu o respeito, a honra pelas autoridades, a autoridade de pai, a autoridade de pastor, a autoridade de professor. Então, você vai ver que o líder, ele é uma autoridade, independentemente do erro que ele esteja cometendo. Você vai ver Davi tendo várias oportunidades de matar Saul. Mas sabe o que era que fazia com que Davi não cometesse esse pecado? O coração voltado para os princípios. Foi isso que Deus falou para Samuel quando Davi foi ser escolhido para ser consagrado, a ser ungido a rei. Samuel achou que ia ser os irmãos mais bonitos e Deus disse: Samuel, fique na sua, porque você está olhando por fora, mas eu vejo o coração. Então o coração de Davi é um coração do homem segundo a minha vontade, porque ele está sendo forjado para isso. Ele precisa ser um grande líder, ele precisa ser um grande rei, ele precisa ser um grande exemplo. E aí eu digo para você, o maior rei de Israel, na minha opinião, que tem uma história imensa, assim, maravilhosa em todos os lados, de como ser e de como não ser, de como agir e de como não agir. Nós temos hoje aí o Davi, o rei Davi, como exemplo. Então tudo isso aqui eu estou trazendo para você ver que a palavra de Deus, ela apoia, ela traz esse princípio da individualidade para que você entenda de uma vez por toda, cognitivamente entenda e vá pedir ao Senhor para te tratar emocionalmente, porque às vezes a gente entende na razão, no cognitivo, mas na emoção, por causa dos traumas, nós não entendemos. Vamos levar isso aí em oração para que o Senhor traga cura, em nome de Jesus. Você precisa saber o seguinte: quando você se compara, você está desonrando Deus. Você sabia disso? Quando você se compara, você desonra a autoridade de Deus. Porque a autoridade de Deus diz que o dom que você tem é esse, é para fazer isso e isso, e você começa a se comparar com o outro, querendo ser igual ao outro. Querendo ser igual, geralmente, né? Acaba sendo mais mulher, né? Mulher para mulher, que acaba sendo... Eu fico assim impressionado como muitas vezes as mulheres que deveriam se unir, elas são as apedrejadoras umas das outras. É incrível isso, em todos os sentidos falando. Você vai ver mãe falando mal de mãe, é assim, né? Na família, misericórdia. Irmã que fala mal de irmã, é aquela brigaiada toda, e Deus tem misericórdia, porque a serpente está agindo aí onde encontra brecha, né? Então Deus, ele não chamou você para competir com ninguém, pelo contrário, Deus, ele chama você para completar.
Então vai vir pessoas, você sabe que a palavra de Deus fala sobre nós termos uma mesa de conselheiros, né? Uma mesa de conselhos. Vão vir pessoas com dons e habilidades diferentes dos nossos, até mesmo com dons parecidos, mas cada um com sua percepção e vai juntar para completar, porque ninguém cresce sozinho. Eu mesmo, qual sentido faria se eu estivesse fazendo essa live aqui sozinha? Quantas vezes já aconteceu, né? Já aconteceu de eu fazer live sozinha, porque eu tenho o propósito é com Deus, não é com as pessoas. Mas, eu ficar aqui a vida toda falando pro vento, que sentido faz? Não faz sentido. Então, aonde é que essa mensagem iria alcançar o coração de alguém? Eu ficar aqui falando e ninguém assistir a gravação e tal, e ficar aí, o tempo todo, a vida toda nisso. Não faz sentido. Então, você está completando o meu dom. Você está completando o meu ministério. Do que adiantaria ter um professor se não houver o aluno? Não faz sentido. Então, o seu dom está sendo forjado aqui a partir do meu, porque eu estou trazendo aqui, ensinando para você, ativando a palavra de Deus no seu coração, para que você tenha um novo posicionamento e você pare de se comparar. E que você não se compare comigo. E que você possa até se inspirar. Mas se comparar para querer fazer tudo igualzinho e ficar ali como se você estivesse fazendo a cópia de um desenho, isso é muito sério, muito prejudicial. Primeiro, vamos falar aqui da raiz da comparação. Insegurança, medo, rejeição, inveja, essas são aí as ramificações, né? As raízes. Primeiro, a raiz é a comparação. Então, da raiz da comparação, vem as ramificações dessa raiz, que são esses itens aqui que eu te falei. Insegurança, medo, rejeição, inveja e por aí vai. Então, essa comparação, geralmente, ela vai nascer de uma ferida. Como eu falei aqui, rejeição, medo, o medo de não ser vista. Aí faz com que você comece a se comparar. Uma necessidade de você ser aprovada por alguém. Necessidade de aprovação também é uma das formas aqui que aparece, que nasce, que faz brotar a comparação. Porque você não se sente aprovado, então você começa a se comparar. E aí você começa a comparar os seus resultados baseado nos outros. Só que cada um trilhou o seu caminho. Cada um tem sua forma de conhecer a trajetória, né? Então, não faz sentido, né? Além do mais, essa questão da identidade mal resolvida, como eu já trouxe aqui. E aí, o que é que vai acontecendo? A comparação vem por causa dessas feridas, por causa dessas ramificações todas aí, das experiências que foram vividas ao longo da vida, e aos pouquinhos, a inveja, ela vai se instalando. Ela vai se instalando sutilmente nos relacionamentos ministeriais, relacionamentos profissionais, entre grandes líderes. Olha, quanto mais alta a posição, maior a tendência da inveja se instalar. Você vê que isso é tão sério que isso já aconteceu lá antes do Éden, né? Antes da criação, de todo esse processo aí, você já vê acontecendo tudo isso aí. Então, quando nós deixamos de olhar para o nosso chamado e nós começamos a observar o avanço das outras pessoas com um olhar de crítica, com um olhar de julgamento, com um olhar de inferioridade, a porta está aberta, a inveja já entrou e já se instalou. E isso aqui é muito sério. Primeiro é importante você saber também o seguinte: todos nós, na verdade, nós temos uma pontinha de inveja, porque todos foram rejeitados de alguma forma, todos têm medo de alguma forma. Agora, cabe a você dominar o pecado. Foi que Deus falou para Caim: Caim, o pecado está aí, batendo na sua porta. Cabe a você dominá-lo. Por quê? Porque tem um princípio de autoridade espiritual liberado sobre a sua vida para você dominar esse pecado. Então você está sendo tentada a ser invejosa, a deixar o espírito da inveja tomar conta de você. Só que você entende, inveja é pecado. Aí você vai se posicionar em direção a isso aí. E aí você vai converter aquele sentimento de comparação em um sentimento de inspiração. O grande segredinho está aqui, porque você pode usar o meu crescimento para se inspirar. Eu vou fazer como a pastora Gleide. Mas você não vai fazer tudo igualzinho. Não, eu vou seguir o exemplo da pastora Gleide. É assim que você tem que fazer. Tem que seguir os bons exemplos, né? Os maus exemplos, coloca lá, vai descartando e vai também tirando da sua vida aquilo que
tem a aparência, né? Então a inveja ela vai se instalando dessa forma aí. Nós precisamos vigiar. Olha o que diz Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ó, a inveja e a ambição egoísta. É diferente, egoísmo é diferente de individualismo, né? Do princípio da individualidade, de entender que eu sou indivíduo, que eu sou única. Aí não é você ser egoísta, não é sobre isso aí, tem diferença aí nessas palavras. Eu quero trazer um exemplo aqui que muito me marcou, né? Com um exemplo bíblico, com uma revelação que o Senhor tem me trazido relacionado lá a Miriam e a Moisés. Você se lembra daquela parte que ontem eu falei sobre Moisés e Arão, sendo Moisés aqui o que foi chamado para ser líder, ele recebeu a missão e ele disse, eu tenho medo, eu não vou. Eu não sei falar, eu sou pesado de lábios. Eu acho que ele xingava muito, deve ser, né? Meu Deus do céu, olha o que eu tô pensando. Mas aí ele diz, eu não vou, eu não tenho capacidade. Aí Deus diz, tá bom, Moisés, eu tô te tratando, eu tenho paciência com você. Deixa eu colocar Arão aqui, porque Arão deve estar pior que você, mas Arão pelo menos tem coragem de falar. Não teve um bloqueio aí de ser calado na sua infância e tal. Então, deixa Arão lá. Então Arão, ele já entrou praticamente em um mesmo patamar. Mas a quem foi que Deus deu a revelação? Foi a Moisés ou foi a Arão? E chega um momento em que o espírito da inveja entra em Arão e na sua irmã Miriam. Miriam, aquela irmãzinha que estava lá protegendo o seu irmãozinho chamado Moisés, que colocou ele lá no rio e que ficou observando para ver quando a filha de Faraó fosse pegar a criança para poder fazer a ponte entre Joquebede, a mãe de Moisés, e entre a filha de Faraó. Miriamzinha, que estava lá impulsionando o ministério de Moisés desde o começo, mesmo sem saber, chega um momento que ambos os irmãos estavam se comparando, o espírito da inveja entrando e dizendo, olha só, por que Deus só fala para ele? Mas Deus pode falar comigo também. Porque uma coisa é quando a boca fala, é porque o coração já está cheio. Então eles já estavam sendo alimentados por essas setas contaminadoras. Então a comparação que começa a vir de um para o outro, essa comparação vai gerando uma contaminação espiritual. E a contaminação ela foi tão real, ela é tão real aqui no sentido que eu estou te trazendo, que Miriam ela fica leprosa. Quando Deus vê lá aquele movimento, porque Deus odeia a murmuração. Então, o processo da comparação levou Miriam e Arão a murmurarem. E o povo de Israel já tinha aí uma corda, né? Nesse negócio de murmurar, que era aí uma raiz de maldição. Porque a murmuração, né? Por causa do sofrimento e tal e tal. Então, eles começam a murmurar com Moisés. Primeiro já começa do processo lá, quando Moisés se casa com uma mulher que não é da tribo, né, que não é do povo de Israel. Ele casa com Zípora, né, uma etíope. Só que o problema não era o casamento em si, era a comparação que eles estavam fazendo, porque eles estavam se sentindo inferiores. Porque eles usaram aquilo ali como desculpa, usou a história do casamento, né? Então, começaram a comparar e a se questionar o ministério do seu líder. Começaram a desonrar a autoridade do seu líder, embora fosse irmão, né? E aí eles perguntam entre si, será mesmo que o Senhor tem falado apenas com Moisés? Será que ele também não pode falar conosco? Será que ele também não fala conosco? Será que é só com Moisés? Como se disse assim, Moisés descumpriu uma lei aqui, que não pode se casar com mulheres estrangeiras. E aí começa a entrar naquele atrito e começam a questionar a escolha de Moisés, trazendo aqui já uma dúvida, lançando uma semente de dúvida. E quantas vezes líderes espirituais são derrubados por causa desse espírito de inveja que vai entrando sutilmente, e ele não tem discernimento, não detecta, não se posiciona,
Imagina só, se aquilo ali, se Deus não resolvesse aquilo ali, logo fazendo a lepra que estava na alma de Miriam ser exposta. Porque quando a lepra ela é exposta, ela é curada. Se há arrependimento, essa lepra é curada. A lepra é o pecado. Então, a manifestação física das doenças também, a gente já sabe que tem muito essa contextualização. Muitas vezes elas vêm de uma ferida interna, de uma ferida interior. E foi o que aconteceu com Miriam. O coração de Miriam estava manchado pela lepra da inveja, da comparação. E eles começam ali, naquela conversa, a se comparar e começam a se opor ao ministério, à liderança do seu libertador, aquele que sacrificou sua vida, que saiu do palácio para libertar o povo, em que eles também eram escravos. Olha só isso aí. É exatamente isso que acontece. Quando nós começamos a questionar a escolha de Deus para outra pessoa, nós revelamos as lepras do nosso coração. Nós revelamos aonde é que nós estamos feridas, aonde é que nós estamos contaminadas. E essa postura de comparação, de inveja, vai atrair o julgamento. E qual é o julgamento? A lepra. A manifestação da lepra. Miriam, ela ficou leprosa, ela ficou contaminada na hora. Na hora, quando Deus bradou, olha, é muito lindo Deus dizer assim, olha, aos outros eu uso o profeta, mas ao meu servo Moisés eu falo tete a tete, eu falo com ele, eu me revelo para ele. E olha que esse revelar de Deus para Moisés não era a revelação plena da sua glória. Ninguém conseguiu ter. Ninguém consegue ter essa revelação da glória. São manifestações da glória de Deus. São manifestações da presença de Deus. Você vai ver que Moisés ele fica ali no pé de Deus dizendo eu quero te ver, eu quero te ver. E Deus está dizendo, rapaz, se você me ver, você morre. E você morre e não cumpre a sua missão. Não é possível você me ver, porque você é carne, você é pó. Você vem aí de uma semente contaminada do pecado e tal, e tal, e tal. E aí Moisés insiste, aí Deus disse, tá bom, eu vou te mostrar assim, ó, pela greitinha da parede, vou passar rapidinho. E o que foi que aconteceu? Viu a glória de Deus, ficou lá 40 dias com um rosto resplandecente, que o povo, para falar com ele tinha que andar o tempo todo com o pano na cabeça. Imagine só isso aí, se ele visse a glória de Deus de verdade. E Deus disse assim, ó, porque com Moisés eu tenho essa intimidade, mas com vocês, se eu quiser falar com vocês, eu uso profetas. Se eu quiser falar, porque não é como vocês querem, não é vocês que ditam a regra, porque a autoridade máxima aqui sou eu. Aí a contaminação, Deus fala com ele naquele momento para revelar o pecado. E aí a lepra vem sobre Miriam. Por quê? Porque ela já estava contaminada espiritualmente falando. E aí Deus desce na nuvem. Aleluia, isso aqui é poderoso. Porque Deus desce na nuvem para defender Moisés. Por quê? Porque Deus, ele honra quem está alinhado com o céu. Ainda que a pessoa seja falha. Porque se fosse por falha, quem sobreviveria? Então aqui tem uma aplicação poderosa nisso aqui, que a comparação ela vai gerar lepra espiritual. A comparação vai trazer isolamento, separação, vai corroer a identidade, vai corromper a identidade, corromper o caráter. E é isso que acontece. Mulheres que se comparam, elas não se posicionam, porque elas ficam perdidas, elas não sabem quem elas são e ficam se comparando com A e com B. E aí por causa disso elas têm uma vida que fica dependendo de um posicionamento, de um pensamento assertivo para ela agir, mas ela não tem esse posicionamento. E com isso acontece o quê? Outras vidas que dependem da unção que recai sobre elas, essas vidas deixam de ser alcançadas. Como eu falei ontem, quantas pessoas que vão para o cemitério carregando os seus dons, muitas vezes por causa de quê? Comparação. Por causa dessas feridas que não foram curadas e morreram leprosas espiritualmente falando. E outras vidas também que foram mortas, que morreram, passou o tempo, morreu e não recebeu a semente que era para vir do seu chamado. E não foi abençoada por causa de um não posicionamento, por causa da comparação. Então, quando você não se levanta no seu chamado, vem morte espiritual.
A morte volta-se contra você e ao mesmo tempo pessoas morrem por causa do seu não posicionamento. Ou seja, pessoas morrem sem acessar. Não é que as pessoas vão morrer por causa do seu não posicionamento, porque as pessoas vão morrer de uma forma ou de outra. Elas morrem sem acessar a revelação que Deus queria dar através da sua vida. E mesmo que ele levante outra pessoa, ele vai cobrar de você, porque foi dado a você e aí você não tem obras para apresentar ao Senhor. Lógico que quando eu falo você, eu estou me incluindo nisso aqui também. Então eu quero que você entenda que Deus, ele nos levantou para que nós sejamos respostas. Não é para nós sermos sombra de ninguém. De forma nenhuma, nós temos que ser resposta para as pessoas. Nós não temos que ficar ali, sendo a sombra de ninguém, com medo, sem pisando em ovos, nada disso. Deus nos chamou para o posicionamento e é sobre isso aqui que nós falamos. Posicionamento e autoridade. E aqui eu quero falar, aproveitando aqui o princípio da autoridade, que é um revestimento espiritual. Você vai ver aqui na história de Moisés, da história de Miriam e de Arão, que ambos murmuraram. Mas você nunca se questionou por que foi que Deus, ele só lançou lepra sobre Miriam? Será que era porque Miriam era mulher? Você já parou para pensar nisso? Você não vê Arão lá ficando leproso? Miriam, ela ficou leprosa e imediatamente ela teve que ser colocada fora do arraial, porque era assim que eram tratadas as lepras. Tinha que ficar fora do arraial, não podia entrar em contato, porque, olha só isso aqui, a contaminação que vem através da comparação, murmuração e tudo mais, isso é terrível. Por isso que o leproso tinha que ser colocado para fora da cidade. Tinha um lugar específico só para os leprosos ficarem, porque já estavam contaminados mesmo. E quantos foram que não voltaram? Só que dentro de um processo da misericórdia de Deus, você vai ver que Miriam, ela é tratada. Mas o tempo em que está lá, separado, reservado, colocado para fora, excluído, essa exclusão não é para morte. Essa exclusão é para tratamento. E Miriam precisou ser tirada do meio do povo para ela não contaminar mais pessoas. E ela foi colocada para fora. E lá ela foi tratada, até que ela chegou o momento de sair daquele lugar. Ela foi privilegiada porque a misericórdia de Deus esteve sobre ela. E outra, foi através de quê? Da oração de Moisés. Se não fosse a oração de Moisés, olha só. Então tem um peso de princípio espiritual aqui muito forte. Assim como também aqui sobre a vida de Arão. Você vai ver que Arão, ele também murmurou, só que ele não foi tocado pela lepra. E por que isso? Por quê? Porque Deus respeitou a cobertura de autoridade que Arão carregava como sacerdote. Tá vendo que é a diferença de você se vestir e se revestir dessa autoridade? A nossa roupa, a roupa que nós vivemos, traz uma espécie de autoridade. Então, quando você está me ouvindo falar aqui, a roupa que eu estou vestida está comunicando para você algo. Imagina aqui que eu chegasse aqui, vamos falar aqui, vamos fazer uma live aqui de biquíni para poder pregar a palavra, para poder ensinar você a se posicionar com sabedoria. Cadê a elegância? Cadê a elegância da mulher virtuosa? Não tem. Então, as minhas palavras seriam vazias. Não cumpriria o meu propósito aqui. Então, é exatamente isso que acontece. A sua roupa comunica algo. A sua armadura espiritual comunica algo no mundo espiritual. Então, o inimigo, ele sabe que você está protegido. A sua armadura comunica essa proteção. O policial, ele veste lá a sua roupa e vai para lá. Olha, tem policial que é assim, fininho, grão fininho, bem magrinho. Mas ele consegue parar todo um trânsito simplesmente levantando a mão. Ou dando uma pitadinha lá naquele apito, né? Só para aquele apito. Então a roupa, ela transmite uma mensagem tão importante que se um marginal pegar um uniforme de policial e se vestir, ele confunde as pessoas. As pessoas pensam que ele é policial por causa de quê? Da roupa que ele está carregando.
Então a roupa é uma proteção. Então a roupa carrega uma mensagem de uma autoridade. E Deus, ele estabeleceu os seus princípios. Como é que ele estabelece os princípios e ele vai contra os seus próprios princípios? Se a roupa, se a autoridade é uma proteção, Deus, ele não podia tocar em Arão, porque se ele tocasse em Arão, ele estava indo contra os seus próprios princípios. Por quê? Porque Arão usava o tempo inteiro a sua roupa de sacerdote, a sua roupa sacerdotal. E você conhece a roupa sacerdotal? Cada mensagem que é transmitida na roupa do sacerdote, cada pedra, cada coisinha lá que tinha, o tecido, tudo. Procure estudar sobre isso aqui, que é muito poderoso. Então, é muito importante isso aqui. Aí você vê que Arão carregava uma autoridade. E Deus, na fidelidade aos seus princípios, Deus não toca em Arão. Mas Arão precisou da oração de Moisés para que ele fosse perdoado. Só que Arão, né, ele não ficou para sempre vivo. Você vê que tem aí uma brecha, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, sobre o que aconteceu com o corpo de Moisés. Moisés, né? O que aconteceu? O corpo, entre aspas, sumiu, né? Então tem essa parte aí na palavra de Deus. Mas com Arão não tem isso aí. Por quê? Quando chegou o tempo de Arão, que ele cumpriu o seu propósito, né? Deus é misericordioso. Deus, ele perdoa. Então, quando Arão vai morrer, para você ver o quanto que essa roupa, que esse princípio da autoridade carrega, essa cobertura, essa armadura. Então, você vê que é tão importante isso, que lá no livro de Números, né, o capítulo 20, acho que a gente vai chegar lá por esses dias aí. Então, Arão, ele morreu, né? Deus, ele falou, chegou a hora de Arão morrer. Então, o que foi que ele disse assim, falou para Arão, falou para Moisés, porque Deus, ele falava diretamente para Moisés, e Moisés passava o recado. Mas Moisés disse assim, diga para Arão tirar a roupa e colocar a roupa, entregar a roupa para o seu sucessor, porque ele vai morrer. Então, Deus respeita isso. É por isso que Deus disse assim, Davi, o meu filho, segundo o meu coração. Porque o mesmo aconteceu aqui. Davi, ele tinha a oportunidade de matar Saul. Mas Davi disse, ele carrega a roupa da autoridade. E eu não vou fazer isso com o meu líder. Será que Davi não tinha vontade, gente, de fazer isso? Quantas vezes Davi fugia e saía ali diante da situação e depois ia ficar revoltado, chorando nos cantos. Mas ele ali, fiel ao princípio. Ele não estava sendo fiel a Saul, não. Ele estava sendo fiel ao princípio, sendo fiel ao Deus do princípio. O próprio princípio, Cristo, era ele que ele estava sendo fiel. E aí Deus fala assim, Davi, o homem segundo o meu coração. Olha que revelação poderosa isso aqui. Porque Deus, ele para matar Arão, para chegar ao dia, né? Porque matar né, que Deus chegou lá e fez algo. Chegou a hora de Arão, mas antes ele teve que tirar a roupa do sacerdote. Então, aqui para mim soa como um momento, naquele dia eu não pude fazer isso, porque eu não tinha completado o trabalho. Mas hoje a morte chegou. A consequência do pecado sempre vai ser a morte. Claro que Arão, estou dizendo aqui que Arão morreu naquele dia por causa do pecado. Porque se fosse assim, Deus poderia no outro dia mesmo, ou no mesmo dia dizer, Moisés, tira a roupa aí, manda Arão tirar a roupa que eu vou matar ele. Mas Arão ainda tinha propósitos, ainda tinha muitas missões a cumprir. Então Arão, ele só morre depois que ele tira essas vestes sacerdotais. E aí você entenda como você precisa para se posicionar. Essa roupa pelo qual Arão usava, que era a roupa do sacerdócio, a Bíblia diz que Cristo nos fez reis e sacerdotes nas regiões celestes. Então hoje a gente pode dizer que essas vestes sacerdotais é a armadura espiritual que está escrito lá na palavra em Efésios 6. E nós o tempo inteiro precisamos estar usando essas roupas, buscando esse revestimento, essa armadura espiritual. Então vestes espirituais nos trazem proteção. Então quem está posicionada debaixo dessa autoridade espiritual está alinhado, está revestido, é preservado, mesmo quando erra. Aí você pergunta, por que tantos pastores
tantos líderes espirituais? Por que tantos políticos que fazem isso e aquilo outro e Deus não mata? Você já viu isso? Que às vezes entra um senso de indignação dentro de nós. Como é que pode Deus permitir? O pastor está fazendo isso e aquilo outro. E quantos pastores que a vida está toda desconcertada, mas a igreja está crescendo. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com o pecado que está no homem, não. Mas uma coisa é certa, o julgamento de Deus chega. Em todo momento vai vir, em algum momento vai vir o julgamento de Deus, a resposta de Deus em direção àquilo que foi plantado por aquele pastor. Do mesmo jeito aconteceu com Arão. Então uma hora, essa roupa ela vai ter que ser tirada, depois que completar a obra, porque imagina só, que loucura seria Deus matar Arão ali naquela hora, naquele momento. E como que os filhos não estavam treinados ainda para exercer o sacerdócio? Como seria isso? Iria afetar todo o povo. Deus não é tolo, Deus não é menino, aleluia. Então são coisas aqui que a gente precisa parar para entender dentro da lógica bíblica, que é para a gente não ficar aí pecando, murmurando. Então se você está vendo o seu pastor no erro, sei lá, o seu pastor, qualquer outro pastor, e aí você vê que está no erro, está no pecado, a gente vê um bocado desses aí, principalmente na internet, né? Que a gente vê um monte de coisa assim. Gente, mas são eles que estão lotando as lives, são eles que estão lotando a televisão, que está fazendo e acontecendo. Mas às vezes você está pensando, ó, tem um erro, tem uma heresia, tem um pecado, ó, deixa que o Senhor que vai tratar, não vá querer tocar nele não, porque ele tem uma capa, ele tem uma roupa que está cobrindo ele no erro ou não, a roupa está cobrindo, não é o erro dele, a roupa está cobrindo a autoridade que ele carrega. Então não se meta nisso, porque muitas pessoas também conhecem a Cristo, conhecem a Jesus, pelo menos, né? Conhecem a Jesus através daquilo que está sendo pregado. No tempo certo, o Senhor vai agir. Minha é a vingança, minha é a justiça. Então é só você vestir a couraça da justiça para você se proteger. Fora isso, você não tem nada que se meter, a não ser orar, pedindo ao Senhor que faça a vontade dele sobre a vida dessas pessoas. Então, quando você abandona seu ministério, quando você abandona sua unção, sua posição de intercessora, de discipuladora, de líder, você está tirando a sua roupa sacerdotal. Eu trago para esse contexto aqui também. Quando Arão tirou a roupa de sacerdote, já não era mais um sacerdote, era um homem, era um Arão. Se ele entrasse na presença lá do Senhor, sem a roupa sacerdotal, ele era fulminado na hora. Por isso que ele não era bobo, ele andava vestido o tempo todo, para ter essa cobertura. Porque se ele não está vestido com essa roupa, ele com certeza seria também contaminado com a lepra lá no dia que Miriam foi contaminada. Então, quando nós abandonamos, rejeitamos o chamado do Senhor, nós estamos tirando e abrindo mão da cobertura, da proteção, do chamado que o Senhor tem para nós. E aí o que é que vem com isso aí? Morte. A morte pode se instalar. E aqui morte em várias esferas. Morte emocional, morte dos sonhos, dos projetos, morte do casamento, morte nos relacionamentos, morte do ambiente aonde você foi chamada para você viver, para você fluir. Então para pensar e refletir sobre essas coisas aqui que eu quero trazer para você pensar. Antes de você entregar um cargo, antes de você entregar algo que o Senhor te deu, esteja certa mesmo daquilo que você está fazendo, que é para você não se despir da sua roupa sacerdotal e depois você vê a morte batendo na sua porta. E aí a consequência, quando ela vem, né, por mais que você se arrependa, a consequência ela não vai ser tirada. Então você pode escolher hoje aí ter discernimento. Por isso que precisamos ter discernimento até para essas coisas. É para eu sair, é para eu entregar, é para eu entrar, é para eu fazer. Tudo nós temos que fazer com base na oração e ir treinando o nosso espírito para que a nossa alma também venha entender a revelação do Espírito Santo. Então como é que você é curada da comparação? Olha só, primeiro passo, reconhecer a raiz. Qual o nome dessa raiz? Inveja? Rejeição, medo. Por que você se compara?
Ao longo da sua vida você viveu situações em que você se comparou o tempo todo? Meu Deus do céu, muitas histórias de comparação, muitas histórias incabíveis. Depois eu olho assim, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso? Porque não tinha clareza, não tinha discernimento. Todos, não vem dizer que não tem, que tem. Todo mundo em alguma esfera se comparou. Todo mundo. Então, é aquela história. Quando uma mulher, ela é traída no casamento. E olha que muitas vezes a gente diz assim, rapaz, você me traiu? Mas você me traiu com aquela pessoa? Às vezes a mulher que adulterou, né? É mulambenta, é feia, é não sei o quê. E aí começa, a mulher traída vai dizer assim, você me traiu com aquela? Então há uma comparação já aqui. Qual é a ferida aqui? Qual é a raiz que entrou para ver essa comparação? A raiz da traição. E quando acontece de um marido, por exemplo, trai a mulher com outro homem, aí pronto. A mulher não vai poder competir. Não tem como. Competição não vem de Deus. Não é isso, não vem de Deus. É por isso que vem a comparação. A competição é uma das formas também da comparação se manifestar. Então, você não tem como competir com o homem, você não entende, porque a conta não fecha na sua cabeça. Então, vai identificando aí quais foram as raízes que fez com que você se comparasse nas esferas da sua vida, hoje, na sua vida financeira, no seu casamento, nos relacionamentos com as pessoas de forma geral, no seu ministério, no seu chamado. Por que você ainda não avançou naquilo que Deus te chamou? Talvez seja porque você se comparou, está se comparando com alguém e tem uma comparação que você não está querendo entender nem dar ouvido a isso, porque você sabe que é pecado, mas você não quer mexer com isso. Seja corajosa e rasgue a sua alma diante de Deus e confesse a quem precisar confessar. Olha, o meu pecado é esse aqui, ó, comparação. Eu me comparei, eu me comparo com isso aqui, isso. Eu preciso de ajuda. Senhor, arranca do meu coração, me cura dessa ferida, me cura da traição, da ferida da traição, da rejeição, da humilhação, do medo, da inveja, do ódio, seja lá do que for, me cura, Senhor. Porque se é uma raiz que está ali, se você não for tratada na sua raiz, toda hora vai aparecer o broto da comparação. Aí toda hora vai aparecer o broto e o fruto, porque o broto vai aparecer as folhas, né? E das folhas vão nascer o fruto. E o fruto vai ser o quê? Entende? Então olha para os seus frutos e veja se não tem história de comparação na sua história. Então, quando você quer crescer, você tem que olhar para as pessoas para você se inspirar, para você modelar o comportamento positivo dela. Eu sempre falo isso aqui, uma coisa que eu aprendi que foi uma grande virada de chave na minha cabeça. Quando eu passei a olhar para as pessoas e aprender em todas as esferas com ela, gente, isso aqui me livra de muita coisa, porque eu aprendo com ela como ser e a como não ser, e eu não preciso invalidar ela. Só na conversa eu já faço a leitura e aí eu já sei, ó, isso aqui é, isso aqui não é. E tem coisa que fica ali meio assim, aí eu já fico meio assim desconfiada, vamos orar para poder ver. Muitas vezes eu estou enganada, mas na maioria das vezes eu não estou. Quando vem assim, já viu aquela cisma que a gente tem com a pessoa e a gente insiste, é batata. Se a gente sente no nosso instinto que ali tem alguma coisa que não está cheirando bem, se a gente insiste, por cada teimosia, a gente toma na cara. E muitas vezes já aconteceu isso comigo. Mas o chamado para você ser curado é esse. Reconheça a sua raiz, né, da comparação e volte ao lugar de identidade. Aí você vai orar pedindo ao Senhor para que Ele te mostre os dons, para que Ele te mostre o chamado. Então você tem que fazer esse processo com oração, com jejum, com discernimento. E por fim, passou por todo esse processo, celebre cada avanço. Qual o avanço que você teve? Para de se comparar. Para de se comparar com as outras pessoas. Para de se comparar com o seu colega de trabalho. Para de se comparar. Muitas vezes a gente vê... Você vê que isso é uma cilada tão grande que eu me recordei aqui agora. Que muitas vezes a minha filha pequena, né, ela tem 11 anos. E ela está aprendendo a fazer as coisas dentro de casa, que eu estou ensinando e tal. E muitas vezes eu vejo ela assim, se cobrando. Dizendo assim, mas você lava os pratos rápido, você lava os pratos direito, e por que eu não lavo? E por que não sei o quê? Porque ela acha que ela não faz bem. Aí eu paro e digo, vem cá, vamos aqui, ó, raciocinar. Quantos anos eu tenho? Quantos anos você tem? Quantas vezes na minha vida eu já lavei prato?
Será que se você for fazer a conta, se nós formos fazer a conta aqui, porque às vezes você tem que fazer uma comparação desse jeito para dar um choque de realidade. Aqui não é comparação para poder a pessoa se sentir menor. É para você mostrar a realidade, ó. Quantas vezes eu já lavei prato na vida e quantas vezes você lavou? Todas as vezes que eu lavei prato na vida era um treinamento que eu fiz. Então, será que quando eu era pequena, será que eu também não lavava desse jeito? Ou pior? Então, a gente tem que ir, né? Porque qual é a nossa tendência como mãe? É escorraçar. Você não lava prato direito, não faz as coisas direito, não sei o que, e com isso, ó, mata. E aí, se já tem outro irmão, não, deixa que fulano lava porque fulano lava melhor. Já vai entrando, ó, a sementinha ali. Então, celebrar o avanço significa você liberar palavras de bênção sobre você. Liberar palavras de bênção sobre a pessoa que você tem inveja, que você se compara, que você comparou. Libere palavras de bênção e interceda. Esse é o chamado, inclusive, o desafio de hoje. Para você interceder pelas pessoas pela qual você se comparou. Interceda declarando o avanço dela. Não diminui o seu valor. Está tudo bem se ela na vida está em alguns degraus à frente que você, está tudo bem. Não significa dizer que você não vai chegar lá. Agora tem gente que porque está cá embaixo, fica com inveja de quem já subiu outros degraus e fica torcendo, puxando, murmurando, que é para ver se a pessoa cai. E quando ela cai, ela passa por cima e vai ali na arrogância. Não vai dar certo. Isso não vai dar fruto, pelo contrário. Contaminação, lepra a caminho. Oremos, né? Valorize aquilo que Deus te deu, minha amada, em nome de Jesus. Valorize o dom, valorize a graça. Valorize a graça. Quem é a graça? Cristo Jesus. Aleluia. Valorize a sua história. Valorize o seu processo. Valorize até mesmo o seu processo de dor. Valorize tudo isso. Por quê? Porque tudo tem um propósito. A Bíblia diz isso. Todas as coisas que acontecem debaixo do céu acontecem porque tem um propósito. Então não questione. Só busque no Senhor para que Ele te dê discernimento sobre como você vai agir. Somente isso aí. Porque aquilo que Deus confiou a você é resposta para alguém. A sua história é resposta para alguém. Fica tranquilo. Quando tá no meio da bagunça aí, você não consegue enxergar isso direito, não. Só confia. Tem momento que você só tem que acreditar naquilo que está sendo dito. Somente isso, porque é uma palavra que está sendo liberada debaixo da autoridade de Deus. Entenda que a sua história é resposta para a vida de alguém. Hoje você pode dizer, essa história aqui, como que vai responder algo para alguém? Calma. Você está no processo. Somente confia. Amém? Então vamos lá, vamos encerrar aqui em nome de Jesus, trazendo aqui para você esse chamado para que você se posicione, porque eu creio que Deus ele está curando. Deus está comparando, não, gente, Deus está curando. É tanta comparação que a gente acaba confundindo as palavras. Deus está curando muitas mulheres aqui no nosso meio. Pouquinhas mulheres aqui estão assistindo a live. Eu não sei qual será o alcance dessa live, quantas mulheres assistirão. E eu sei que essa live aqui, ó, as minhas orações sempre é para que Deus ecoe pelos portais da eternidade tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é ensinado, porque a palavra dele é fiel em todo o tempo. Essa palavra que eu estou ministrando aqui, se ela for escutada daqui a 10, 20 anos, ela vai ter uma essência tão poderosa quanto a que está sendo liberada, essa porção de cura que está sendo liberada hoje aqui, através dessa live. Em nome de Jesus, eu profetizo que essas mulheres e outras mulheres que se conectarem com esta verdade estão sendo curadas hoje da comparação, da inveja, da paralisação espiritual. Existem dons que estão sendo reativados aqui. Em nome de Jesus eu profetizo. Existem ministérios que estão sendo destravados neste tempo. E pode não estar parecendo que está acontecendo isso, mas está. Existem cargas que são cargas desnecessárias que estão sendo removidas. Talvez você caminhou até aqui, até esse tempo, carregando essas cargas, mas hoje você lança essas cargas aos pés da cruz. Porque Cristo, ele está dizendo, filha, volte para o seu lugar. Se vista novamente com autoridade. Se vista com essas vestes, não tire essa veste que eu te dei. Só tire essa veste quando eu te chamar, para que você diga, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, o principal aqui é você assumir o seu lugar de filha, que serve com uma identidade voltada, conectada à identidade do seu Pai, o Pai Celestial.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Entenda, mulher sábia e posicionada não fica se comparando, tá? Então, se tá nessa cilada aí, pare de se comparar, assuma a sua individualidade, valorize aquilo que Deus te deu e sirva-o com leveza, sirva as pessoas, porque você servindo as pessoas, você está servindo a Deus, porque existem vidas que estão esperando o seu sim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Hoje eu vi que vocês ficaram aí quietinhas, caladinhas, só ouvindo, né? Amém. Glória a Deus. Shalom, Flávia. Glória a Deus. Olha aí, ó. A sua história é resposta para alguém. É para ficar mesmo fixado na mente. Glória a Jesus. Vamos orar encerrando a nossa live em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, nesta hora, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma entrega, por mais um tempo precioso, Senhor. Porque quando nós estamos na Tua presença, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sendo, Pai amado, ministradas, os nossos olhos espirituais começam a se abrir, os nossos horizontes começam a se expandir diante da Sua exponencialidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Obrigada pela revelação genuína da Tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós podemos Te servir e servir as outras pessoas com os dons que o Senhor nos deu. Porque, Pai amado, o dom que o Senhor nos deu não voltará para Ti mesmo vazio, Senhor. Vai trazer frutos. E é para isso que o Senhor nos entregou esses dons, Pai. Eu oro declarando em nome de Jesus que os frutos dos quais, Senhor, será colhido por essas mulheres e também no meu ministério, Pai, são frutos de mulheres curadas, de mulheres saradas, de mulheres, Pai, que quando confrontadas aqui, abrem a porta dos seus corações para o Espírito Santo entrar e trazer arrependimento genuíno, Senhor, mudança de comportamento e libertação, porque este é o caminho, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, querendo números, nós não estamos aqui, Senhor, querendo fazer sacrifícios, Pai, de tempos e tempos e tempos, Senhor, ó Deus, fazendo live, fazendo isso e aquilo outro para mérito. Não é para isso, Senhor, é para alcançar o coração desta mulher, Senhor, essa mulher que entendeu que ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher posicionada, mas que ela ainda está sem discernimento que somente a Tua palavra pode trazer, Senhor. Deus, eu oro pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha promover no coração dessa mulher aquilo que é necessário ser promovido a partir da Tua palavra que foi ministrada, e que o Teu Espírito traga a revelação completa daquilo que ela precisa, Senhor, e que a minha boca seja apenas usada como um instrumento de cura, de libertação, de revelação dos Teus mistérios, para que esta mulher, Senhor, seja sarada, para que essa mulher, Pai, entenda a autoridade que ela carrega e ela venha se posicionar, Pai. Eu oro ministrando isso também sobre a minha vida, meu Pai, mediante os meus desafios, Pai querido, meu processo, a minha jornada. Eu oro para que o Senhor libere porção dobrada sobre a minha vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Deus de graça, Deus santo, eu quero colocar cada uma dessas mulheres agora nas Tuas mãos, Senhor. Nós reconhecemos aqui, Pai querido, em unidade de propósito nós estamos, embora, Pai, paire sobre nós o princípio da individualidade, Senhor. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada processo, cada pensamento, cada lágrima, cada dor, Senhor, mas nós reconhecemos, meu Pai, que mediante a todas essas situações, muitas vezes, meu Pai, nós estamos servindo ao Senhor, porém nós estamos contaminadas, meu Pai, pela lepra da comparação, da murmuração. Ó Deus, eu sei que o Teu Espírito já foi trazendo, Senhor, ministração aos corações, ativando as memórias a acontecimentos que vieram, Senhor, ao longo da história desta mulher. Colocar essa mulher, Pai amado, em um lugar, Senhor, menor do que aquilo que ela merece, Pai, aquilo que ela foi chamada para, meu Senhor, meu Deus. E assim também, Pai, eu sei que o inimigo, ele vem muitas vezes trazendo o ego, o egoísmo, Senhor, o orgulho, a soberba, para que essa mulher, Senhor, queira se expandir, assim como aconteceu, Pai, com os irmãos de Moisés, meu Senhor. Mas nesta hora, Pai amado, eu declaro a Tua humildade nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor, vem nos curar, cura agora, Senhor, esta mulher, Pai, que está reconhecendo
humildemente no seu coração, às vezes que ela entrou nesta armadilha satânica, meu Pai. Vai restaurando agora, Senhor, a leveza do chamado que o Senhor tem para essas mulheres. Vai libertando cada uma delas, meu Senhor, de todo o peso, de tentar ser aquilo que ela não foi criada para ser, meu Senhor. Eu oro declarando agora que o teu Espírito vai, Senhor, trazendo toda uma lavagem completa, em nome de Jesus. Vai lavando agora, lava esse interior, Senhor. Vai tirando toda a impureza, Senhor. Vai tirando todo o resíduo que ficou, Pai, das comparações que essas mulheres passaram na sua infância. Vai tirando, Senhor, toda a impureza e reposiciona essas mulheres, meu Pai amado, no centro da tua vontade, que é boa, que é justa, que é perfeita, que é agradável, meu Pai. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor já ministrou para nós, Senhor, aqui, que nós somos únicas, nós fomos feitas pelas tuas mãos com um propósito, e esse propósito, ele é eterno, meu Senhor. O Senhor não nos fez cópias, o Senhor, Pai amado, fez cada uma de nós com dons, com talentos e com missões específicas, meu Senhor, e nós estamos aqui reconhecendo isso e te louvando por isso, e também te pedindo perdão, Pai, por todas as vezes que nós desprezamos a nossa individualidade, por todas as vezes que nós invejamos aquilo que o Senhor confiou às outras, meu Senhor, e nós queríamos que o Senhor tivesse confiado para nós, Senhor. Ó Deus eterno, muitas vezes dizemos que nós faríamos melhor por orgulho, meu Senhor. Deus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Eu oro para que nós possamos celebrar a beleza de quem nós somos em Ti, Pai, e andarmos em segurança no propósito pelo qual o Senhor já designou para nós, Senhor. Senhor, expomos diante de Ti agora, Pai, toda raiz de inveja, toda raiz de rejeição, de insegurança, de medo, de traição, de humilhação, todas as raízes podres nós colocamos, meu Pai amado, para fora agora, apresentando ao Senhor e rejeitando em nome de Jesus toda a semente maligna que se escondeu nos nossos relacionamentos. Nós rejeitamos todas essas sementes, Pai. Nós nos expomos nesta hora, Pai, vinho para pedir perdão ao Senhor. Eu oro agora para que o fogo do Teu Espírito Santo venha consumir agora em nome de Jesus toda comparação que tem gerado divisão, toda comparação que gera julgamento, toda comparação que paralisa o ministério, a vida, a família, o casamento, o propósito, as finanças, todas as áreas da vida desta mulher, Senhor. Eu oro pedindo a Ti, Pai, vem purificar, purifica as emoções, Pai, renova a nossa mente, meu Senhor. Eu oro para que nós sejamos livres, para que nós possamos ver, ó Deus, os nossos irmãos crescerem, florescerem, meu Senhor, e ainda assim nós permanecermos firmes no nosso lugar, Senhor, pelo qual o Senhor nos chamou com alegria, Pai, que nós possamos ver o crescimento dos outros, ó Deus, e louvar ao Senhor, ó Deus eterno, e não desenvolver dentro de nós a semente da inveja, meu Senhor. Arranca, meu Senhor, arranca, Pai querido, o espírito da serpente que traz, Senhor, a inveja, Senhor, sobre os corações, trazendo malícia, Senhor, usando as bocas, usando as mentes para trazer, Senhor, contaminação na igreja, contaminação na família, contaminação no casamento, nas finanças, nas emoções. Deus, estenda as Tuas santas mãos e tenha misericórdia, Pai. Ah, Deus eterno, assim como o Senhor confrontou Miriam e Arão, conforme nós aprendemos hoje aqui nesta live, Senhor, eu peço, Senhor, traz confronto ao nosso coração. Deus, eu sei, Pai amado, que muitas vezes parece que nós não suportamos o Teu confronto, mas só existe cura quando nós somos confrontados. O pecado só é exposto quando nós somos confrontados, Senhor. Nós não queremos mais contaminar o ambiente onde nós estamos, meu Senhor, com murmurações, com ciúmes. Não, Senhor, nós queremos sim, Pai, honrar aquilo pelo qual o Senhor tem levantado, as pessoas que o Senhor tem levantado, Senhor, sem questionar as Tuas escolhas, meu Senhor. Deus, se em algum momento nós agimos, Pai, como Miriam, murmurando contra as autoridades que todas foram estabelecidas pelo Senhor, conforme diz a Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, se nós entramos, Pai, no mesmo processo, na mesma forma de agir de Miriam, julgando,
julgando, nos comparando, ó Deus, nos perdoa, Senhor, e nos livra de toda lepra espiritual. Lava-nos, ó Deus, com teu sangue, lava-nos, ó Deus eterno, com teu sangue, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, lava, purifica, meu Senhor, em nome de Jesus. Nós reconhecemos o poder da autoridade que o Senhor falou para nós aqui nesta live, e nós queremos andar revestidas e cobertas, alinhadas, Senhor, debaixo das tuas asas de autoridade, Senhor, que nada nos tire, Senhor, da posição pelo qual o Senhor nos deu, Senhor. Deus, não deixe, Pai, que nós venhamos tirar as nossas vestes sacerdotais antes do tempo. Não deixa que venhamos abandonar o lugar da intercessão, da liderança, da influência que o Senhor nos confiou. Não deixa, Senhor, que venhamos nos despir do chamado pelo qual o Senhor nos entregou. Nos dá temor, Senhor, nos dê responsabilidade e nos sustenta debaixo da tua mão poderosa, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que a partir de hoje, Pai, nós estamos livres, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres para abençoar outras mulheres com aquilo que nós temos, meu Senhor. Nós somos livres para servir com um coração curado. Nós somos livres para avançar sem medo. Nós somos livres para avançar sem comparação. Ensina-nos, ó Deus, a celebrar, Pai, ensina-nos a celebrar o crescimento, o avanço, a prosperidade, o crescimento financeiro, o crescimento profissional, o crescimento conjugal, todas as áreas crescentes na vida dos nossos irmãos. Ensina-nos a celebrar, porque a tua palavra diz: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, Senhor. Ensina-nos também a interceder por essas pessoas e a desfrutar do lugar que o Senhor preparou para cada uma de nós, meu Senhor. Eu oro, Pai amado, pedindo a Ti, Senhor, ó Deus, finalizando, peço que o Senhor desperte a mulher sábia, desperta a mulher posicionada, desperta a filha amada que estava adormecida dentro de nós e nos levanta, Senhor. Eu oro para que nenhuma mulher aqui, Senhor, perca o seu chamado porque está distraída com o chamado dos outros, que nenhuma vida deixe de ser alcançada, Pai, por causa da paralisia, Pai querido, que estava pairando sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pedindo ao Senhor, Pai, ó Deus eterno, que nós sejamos erguidas nesta hora como vozes vivas no teu altar, como colunas dentro das nossas casas, como mulheres, Pai, como esposas sábias no nosso casamento, ó Deus, como mulheres curadas, como mulheres libertas, como mulheres conscientes de quem nós somos em Ti, Senhor. É isso que eu peço, que eu oro apresentando, Senhor, cada situação, de tudo aquilo que nós aprendemos hoje, Pai, colocamos perante o teu altar. E mais uma vez, Senhor, eu celebro, Pai, diante do teu altar, esse ato de entrega. Eu entrego para Ti esta live, Senhor. Eu entrego esse ato de serviço perante o teu altar. Recebe, Pai, recebe, queima com o teu fogo, Pai. Queima com o teu fogo todas as intenções do meu coração, Senhor. E que o Senhor venha assim, Pai, retirar todas as cinzas, todas as lepras, todas as sujeiras, todo o pecado, toda a contaminação, e que o Senhor traga purificação completa sobre nós. Nós somos a oferta, Pai. Nos purifica, Senhor. Nos purifica e nos santifica. Recebe esse tempo precioso em nome de Jesus. Eu oro nesta hora me retirando junto com esse exército de mulheres. Eu me retiro agora, Senhor, desse campo de batalha. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todas as mulheres venham comigo agora, em nome de Jesus, e sejam agora todas cobertas pelo manto de invisibilidade do Senhor. Todos os rastros apagados agora, em nome de Jesus, das regiões celestes, para que o inimigo não volte a querer cobrar nada, Senhor. Passa agora o teu sangue, Senhor amado, sobre as nossas casas. Protege as nossas famílias, os nossos negócios, protege o nosso ministério, protege o nosso chamado, protege a nossa missão. Passa o teu sangue, meu Senhor, cercando toda a nossa história, todas as áreas das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, saímos, meu Pai, decretando que nós somos mais do que vencedoras por intermédio daqueles que nos chamou, aquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Podem ir, amadas, descansando no Senhor. Você foi ministrada, você foi protegida. Todas nós estamos debaixo das asas do Onipotente, do grande El Elyon. Um beijo no coração de vocês. Fiquem firmes e fortes.
Façam aí um sábado próspero, um sábado de descanso no Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida e amanhã nós voltamos a nos ver com a permissão do nosso Pai. Deus abençoe a todas em nome de Jesus.